Então, hoje a gente continua com a matéria, esse daqui é o capítulo 5 lá do livro do Totti, e a gente já finalizou a parte de circuitos combinacionais, e agora vem justamente a questão de circuitos lógicos sequenciais. E hoje a gente vê justamente os fundamentos desses circuitos, que são os latches e os flip-flops, né? E como os objetivos, a gente vai ver latches feitos com portas NAND ou portas NOR, perceber um pouquinho dessas diferenças entre os sistemas síncronos e assíncronos, o funcionamento dos flip-flops disparado por borda, alguns parâmetros de temporização dos flip-flops, que são especificados por fabricantes, a diferença entre transferência serial e paralela de dados, a gente vai ter no final da aula alguns exemplos de como que eu uso flip-flops para fazer esse tipo de ação. Traçar algumas formas de onda, até para vocês pegarem um pouquinho de traquejo nessa questão de formas de onda, principalmente agora que a gente vai trabalhar com sinais síncronos. O transição de estado, para ver como que vai funcionar o funcionamento de computadores. Flip-flops em circuitos de sincronização. Ver essa questão dos registradores de deslocamento. E flip-flop como divisor de frequência e contador. Daí a gente termina olhando lá um pouquinho do funcionamento do Schmitt Trigger, e daí mostra ali um pouquinho de monoestáveis, né, redisparáveis e não redisparáveis. E se nós estivéssemos com acesso ao laboratório, vocês fariam o projeto de um oscilador usando um temporizador 555, mas não é o caso. Tá? Então, um sistema digital, tá? Isso daí até vocês vão ver bem lá em dispositivos lógicos programáveis, a gente tem uma parte combinacional e uma parte sequencial, ou seja, você tem uma parte que são portas lógicas combinacionais e outra parte do circuito que são elementos de memória, registradores, baseados fortemente em flip-flops. Tá? Então, por isso que ele até coloca duas saídas diferentes aqui. Uma saída combinacional e uma saída de memória. A gente tem as entradas para ele, né, que podem ativar tanto essa parte de elementos de memória quanto essas lógicas combinacionais aqui. Eu tenho saídas que não tem nenhum elemento sequencial e saídas que eu tenho elementos sequenciais ditando como que vai ser essa saída. Então é bem... Depois lá em VHDL, vocês vão ver que tem uma máquina de estados com o DataPath, que é justamente isso. Você tem uma separação do que precisa de elementos de memória e o que é só combinacional. Então ele é uma técnica bem utilizada, essa separação aqui dos dois circuitos. Então, o flip-flop é esse que vocês veem aqui. A gente tem entradas e temos duas saídas, uma saída normal e uma saída invertida. Então, os estados da saída têm nomes, né? Então, eu tenho o Q igual a 1, que vai ser o alto, e quando o Q igual a 1, o Q barrado vai ser igual a 0. Só um pouquinho, gente.
Desculpa, pessoal, mas home office é isso, né? Então, voltando ali, né? O flip-flop, ele tem essas duas saídas. Eu tenho quando o Q igual a 1, o Q barrado tem que ser igual a 0, ou seja, esse daí é o chamado estado alto, ou o chamado estado set. E se for o inverso, o Q igual a 0 e o Q barrado igual a 1, esse vai ser o chamado estado baixo, ou 0. Também chamado de clear ou reset. Né? E a estrutura básica que até antecede a construção completa de um flip-flop são os latches. Então aqui ele está mostrando como que eu faço um latch com portas NAND. Né? E ele vai ter dois estados aí de repouso, né? Ou seja, estados em que ele não vai variar. E isso acontece quando o set igual ao reset e os dois são iguais a 1. Então, a NAND, o que acontece? Né? Se eu tiver, começando por aqui, né? Se eu tiver um estado anterior, tá? Onde que a saída desse daqui é 1, ele vem aqui junto com o set, faz a AND de 1 e 1, que seria 1, fazendo o NOT dele, vai para 0, este 0 vindo aqui embaixo, fica a AND de 0 e 1, que é 0, fazendo o NOT dele, vai para 1. Então, esse aqui é um estado de acomodação dele. E o outro é quando, por exemplo, aqui em cima já está o 1. Tá? O 1 daqui de cima fica a AND aqui embaixo de 1 e 1, que é 1, fazendo o NOT dele vai para 0, e esse 0 aparecendo junto aqui do 7, a AND de 0 e 1 é 0, fazendo o NOT dele vai dar 1. Então ele consegue ficar acomodado nesses dois estados. Tá? A menos que a gente tire a energia daqui, ele não vai se alterar. Se eu gero um pulso na entrada do 7 para o estado 0 quando Q0, ele vai fazer uma alteração, né? Então, o que acontece? Ele estava em 1, tá? O reset estava em 1 aqui. Mas eu dei um pulso, joguei para 0 ele aqui. Né? O Q que estava em 0, ele vai passar a ser 1. Então, e o Q barrado que estava em 1 passa a ser 0. Isso porque, porque aqui vai haver o deslocamento. Então, aqui estava em 1, certo? 1 e 0 vai ser 0, inverter ele, o 0 vai virar 1, e ele vai pegar e ir para o outro estado de acomodação. Né? E se ele já estivesse nesse caso em que ele fosse 1, esse pulso aqui no 7, ele não vai executar absolutamente nada. Né? Ele já estava naquele estado de acomodação. Então, basicamente, o que a gente fica fazendo para alterar esses estados, ou é colocando o pulso, né, esse pulso aqui ao contrário, né, ele indo de 1 para 0, ou no set ou no reset. Tá? Então, o set mantendo como 1, e aqui o estado inicial 0 e 1, se eu fizer um pulso desse no reset, fica 0 e 1. Se eu tivesse no outro caso, em que aqui fosse 1, e aqui embaixo estivesse em 0, ele vai alternar. Né? Então, de novo, né? Aqui vai estar em 1, tá? Aqui, ele estando em 1, aqui a saída é 1, aqui aparece 1, e o reset foi para 0. 0, end 1, é 0, invertido vai 1, e ele vai pegar e recondicionar o circuito nesse novo patamar, onde aqui vai ser 1, 1, end 1 dá 1, invertido vai dar 0. Tá? Então, esse pulso, ele altera essa condição. Né? E com portas NOR, ele também faz algo muito parecido. Tá? Só que aqui com portas NOR, o que acontece? 0 e 0 não tem alteração, 1 e 1 é inválido. No caso baseado em porta NAND, o 0 e 0, que são
modos inválidos aqui do set e do reset. Né? Se o 1 estiver em 0 e o reset, o set estiver em 1 e o reset estiver em 0, o que é igual a 1. Se o set estiver em 0 e o reset em 1, o que é igual a 0. Né? Então, esse aqui é um latch baseado em NOR. Basicamente, eu tenho aqui só a definição de dois, como que são os pulsos, né? O que é um pulso positivo? Ele sai do nível lógico abaixo, vai para o nível lógico alto e retorna para o nível lógico baixo. O pulso negativo, ele está em nível lógico alto, vai para o nível lógico baixo e volta para o nível lógico alto. Tem alguns parâmetros importantes aqui, como o tempo de subida, que é o TR, né? Time Rising, que é o tempo que ele leva de 10% a 90%. Né? Essa é a definição dele. O tempo de queda, que é o tempo que ele leva do 90% até aqui esse ponto de 10%, e a largura média do pulso, que é esse TW aqui, que é esses tempos em que ele fica entre os 50% na subida e 50% na de descida, ou aqui embaixo invertido, né? Antes a descida e depois a subida. E isso é importante porque isso vai ter a ver também com as ativações dos nossos flip-flops. Então, por exemplo, aqui são dois exemplos de sinais de clock, só que veja bem, o tempo que ele fica em cima e o tempo que ele fica embaixo é praticamente o mesmo. No outro, esse tempo que ele fica em cima é menor do que o tempo que ele fica embaixo. Se a gente tivesse algo disparado pelas bordas de descida somente, eles teriam o mesmo tempo aqui de ativação. Já se fosse uma borda de subida, poderia haver diferenças, né? Desses tempos aqui, um acontecendo bem antes do outro. Então, o que difere lá os flip-flops dos latches é que ele vai ter entrada de controle e uma entrada de sinal de clock. Tá? E essa entrada de sinal de clock ele pode ser ativado por uma transição positiva, que é o caso desse esquema aqui na esquerda, ou por uma transição negativa, que é o caso aqui da direita. Né? E as entradas de controle vão determinar qual que é o efeito dessa transição aqui do clock nas saídas. Para cada tipo de flip-flop a gente vai ver que ele vai ter um efeito diferente, essas entradas. Então, o primeiro flip-flop que a gente vê é o S e o R, justamente baseados lá naquele latch, set e reset. Tá? Aqui, então, ele disparado na transição positiva do clock, a gente vai ter essa tabela verdade aqui. Antes a gente só tinha a tabela verdade com dois sinais e a saída. Agora a gente vai ter mais uma condição que vai ser a borda do clock. Então, se o S e o R estiverem baixos numa borda de subida do clock, o estado atual da saída aqui não vai mudar. Se o set estiver em 1, o R em 0, uma borda de subida, a saída vai para 1. Se o S estiver em 0, o R estiver em 1, houver uma borda de subida, o Q vai para 0. E o 1, borda de subida, é um estado ambíguo, onde que a gente não deseja utilizar ele. Então, aqui ele até coloca um diagrama temporal do que acontece, né? Então, inicialmente o set e o reset estão em zeros, houve uma borda de subida, o que estava em 0 permanece 0, até a próxima borda de subida. Na próxima borda de subida, a gente tem que ver como que está o S e o R. Nesse caso, o S vai estar em 1, o R vai estar em 0. Na borda de subida, o Q vai para 1, então ele sobe. De novo, avaliando a próxima borda de subida.
Agora o S está em 0, o R está em 1. Isso é o caso em que o reset vai para 0, a situação de reset, ou seja, o Q vai para 0. Próxima borda, 1 e 0, ele volta a ser 1. Próxima borda, 1 e 0, permanece porque está na condição de set. Então, essa daqui é uma versão bem simplificada do circuito interno de um flip-flop SR, mas basicamente a gente tem ali o let NAND, né, disparado por essa borda aqui, que vai ser um detector de borda do clock. Né? Então a gente tem esse circuito direcionador de pulsos, onde que a gente vai ter justamente essas duas NANDs aqui, que vão fazer aquele pulso que a gente viu lá embaixo, né, nos slides anteriores, se o pulso acontece no set ou no reset, né, para ver como que vai ser o comportamento aqui das duas saídas. Um outro tipo de flip-flop que a gente tem é o chamado flip-flop JK. Tá? Onde que o clock vai corresponder a apenas bordas positivas, né? A gente só quer ela nessa borda positiva. E basicamente, o que acontece? Ele é uma evolução do RS para eu não ter mais aquele estado proibido do 1 e 1, né? Do R e do S igual a 1. Na borda de subida ele era um estado proibido que era ambíguo, né? Ele não sabia o que fazia. Então, basicamente, a gente vai ter 0 e 0 com uma borda de subida, ele vai manter a saída. 1 e 0, borda de subida, vai para 1, que é o set. 0 e 1, ele vai para 0. E aquele antes estado proibido de 1 e 1, ele inverte a saída. Né? Então, é justamente o que a gente vê aqui. Né? 0 e 1 é a condição de reset. 1 e 1 é a situação de comutação, então ele estava em 0, passou para 1. 0 e 0 é a situação de stand-by, ou seja, ele não vai mudar. 1 e 0 é justamente a situação do set. 1 e 1, situação que ele comuta, então ele estava em 1, ele passa a ser 0. 1 e 1, novamente ele vai comutar, ele estava em 0, vai passar para 1. Ele é bem parecido com aquela questão do RS, mas ele só vai ter essas ligações a mais nessas portas NAND aqui de entrada. Veja que ele vai usar, então, elas alternadas aqui, o Q vai virar uma das portas da NAND do K, e o Q barrado, uma das portas NAND ligada ao J. Né? Então, ele vai garantir esse estado J e K igual a 1 como um comutador. Então, é bem interessante essa evolução. Seguindo, então, um pouquinho adiante nessa evolução, a gente tem o flip-flop D. Basicamente, ele vai ser um seguidor de entrada. Borda de subida, o que tiver na entrada, ele transmite para a saída e para a saída barrada. Então, se na borda de subida meu clock tiver, se meu D tiver em 0, minha saída vai para 0. Meu D, minha entrada estiver em 1, a saída vai para 1. E assim sucessivamente. Tá? Então, vocês podem olhar nesse diagrama temporal, que é justamente isso que acontece. O let D, ele tem essa questão aqui só do D invertido, né? Como entrada dessa NAND. Né? E o let, ele vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho os dois sinais aqui dependentes de uma única entrada. Tá? Então, basicamente, o que ele fala aqui é no D sendo irrelevante, no caso do enable igual a 0, e o 1 e o 0 aqui, como que fica a saída, 1 e 1 também como que fica a saída. Né? Eu posso também ter entradas assíncronas no meu flip-flop, que é o caso do que a gente vê aqui nesse flip-flop JK, onde agora eu tenho duas entradas preset e clear
que elas atuam na saída independente do estado do clock, né? Então vejam aqui que nessa tabela a gente já vê que o clock ele está invertido, né? Então tem a inversão aqui, ele está programado para borda ser sensível à borda de descida do meu clock. E a atuação do clear e do preset, ela independe do estado tanto do meu J e do meu K. Né? Então ele atua sem ser síncrono aí. Então ele pode alterar esses valores aí de forma independente. O que temos alguns problemas aí, né? Essa temporização, né? Então aqui, por exemplo, ele está mostrando a atuação seriada de 2 flip-flops. O que acontece aqui? Se eu tiver... Existe, né, fisicamente, esse atraso da realização dessa transferência aqui nesse primeiro flip-flop, alterando essa saída Q1, para ele chegar aqui nesse outro flip-flop. O que acontece aqui, né? Os dois sensíveis a uma borda de descida, ele força a saída do Q, tem esse atraso, e esse Q2 ele vai perder essa transição, né? Porque essa borda aqui já aconteceu e houve essa alteração do J2, e esse Q2 vai ter que esperar o próximo ciclo do clock para ser alterado. Né? A menos, né, então, que é justamente o que ele fala aqui, desde que o tempo de hold do Q2, né, o TH, seja menor que esse atraso de propagação. Então, esse é um problema que existe fisicamente, né, vão existir esses atrasos, eles muitas vezes são na ordem aí de nanosegundos, pior dos casos, na questão de microsegundos. Né. O que a gente consegue fazer também é, por exemplo, aqui ele está usando o flip-flop D para trabalhar a detecção de uma sequência específica das duas entradas, né? Então eu tenho uma entrada A e uma entrada B, e eu quero detectar que o A aconteça antes do B. Né? Se essa transição do A acontecer antes da transição do B, o meu Q vai responder, né? Passar de 0 para 1. Mas se o B acontecer antes do A, o Q vai ficar igual. Tá? Ele ainda continua ali em 0 e não houve essa sequência particular de entrada que alterasse a saída. Esse aqui é um exemplo legal também de detecção de borda, né? Duas bordas aqui de descida, né, para a gente ver como que acontece. Então, tem um sinal de entrada sendo na entrada do flip-flop D, um clock com o flip-flop sensível à borda de subida, né, e o Q. Né. O que acontece aqui? Eu tenho, então, esse meu sinal de entrada. Notem aqui, então, o flip-flop ele sempre está sensível à borda de subida. Eu sempre tenho que me preocupar em como está meu sinal de entrada na borda de subida para ver como que vai ficar o Q. E eu tenho uma OU exclusivo aqui, né? Então, quando o meu sinal de entrada muda, o meu Q ainda não mudou, certo? Porém, o meu sinal de entrada já mudou. Então, o que ele vai fazer? Essa OU exclusiva vai ver que um deles está em 1 e o outro está em 0, e ele pega esse meu sinal borda aqui e vai estar em 1. Né? Então, ele vai indicar que houve uma borda. Depois, na próxima subida desse clock, o flip-flop vai atuar, e então
o que vai para 1. Então, a XOR agora vai mostrar que eles estão tudo em 1. E o sinal borda vai para 0, até que essa disparidade aqui, quando o meu sinal de entrada vai para 0, e antes de haver essa borda subida do clock, ele também apresenta aqui uma detecção de uma borda de descida. Então, ele consegue detectar uma transição, um evento dessa forma. Tudo certo até aqui, pessoal? Me escutam bem ainda? Tá. Então, continuando aqui, nesses sistemas digitais, os flip-flops eles sempre são muito importantes para esse armazenamento e transferência de dados. Então, como eu tinha falado para vocês, a gente tem uma parte lá combinacional, e de forma síncrona a gente vai querer ter um controle aí de uma transferência de dados. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho um flip-flop, um SR, e eu quero que essa saída B seja alimentada, né, tenha a saída dela atualizada quando houver um sinal de clock. Então, aqui, por exemplo, ele faz essa transferência na borda de subida, na borda de descida, né? Aqui no JK, a mesma coisa, só liga o A com o abarrado direto. A única especificidade do flip-flop D é que eu ligo só a entrada direta, né? Eu desprezo essa entrada barrada aqui para fazer essa transferência. E pode haver a composição, né, desse tipo de flip-flops. Posso, hora, estar usando um JR, hora usando um D, hora até um flip-flop T, que basicamente é um flip-flop ao contrário do D, que todo ciclo de clock ele inverte a entrada. Posso também fazer essa transferência de forma assíncrona, ou seja, usando aqueles sinais que a gente viu de preset e de clear também. Então, eles também podem ser importantes aqui. E agora, daquelas ideias que ele estava querendo mostrar também era a transferência paralela, né? Então, se eu quiser fazer uma transferência paralela de dados, ou seja, eu já estou com os dados aqui num registro X de 3 bits, que é o caso aqui, e quero passar por um registro Y de destino, eles têm que estar ligados diretamente. Então, aqui o X0 está ligado no D desse daqui, que vai ser o Y0. E notem que todos os clocks aqui desse registro de destino estão juntos, né? Então, quando houver uma borda de subida, todos eles vão ser atualizados. O que é diferente de uma transferência serial. Né? O que acontece aqui se eu tivesse esses pulsos de deslocamento e eles ligados todos juntos nesse registrador aqui? Ele vai passando um a um para frente. Né? Então, o que estava aqui no 0, no primeiro pulso, vai aqui para o X2, o que estava no X2 vai para o X1, o que estava no X1 vai para o X0, o X0 vai aqui para o Y2, o Y2 vai para o Y1, e assim sucessivamente. Né? E o que acontece é justamente o que acontece aqui é justamente esse deslocamento dos sinais, né? Então, que é o que a gente vê bem aqui nesse gráfico, né? O que acontece depois dos pulsos serem aplicados. Outra parte tecnológica importante de vocês terem um pouquinho de conhecimento são os dispositivos Schmitt-Trigger. Né? Se a gente tivesse um inversor, né, uma porta inversora comum para um sinal, esse sinal fisicamente, né, principalmente se for um botão ou alguma coisa do tipo, ele tem esses ruídos, tá? Ele é inerente ao sinal físico, esses ruídos. E eu tenho um limiar único ali, tá? Eu tenho uma faixa inválida
que ele não sabe determinar a partir de exatamente que ponto ele vai considerar como alto ou como baixo, mas ele tem um limiar lá dentro. E esse ruído no inversor comum, ele pode provocar essa pequena loucura aqui, né? Tem momentos que ele acha que tem alto, momentos que ele acha que tem baixo, alto, baixo, alto, baixo. E isso tanto numa subida, né, numa borda de subida, quanto numa borda de descida desse sinal físico. Né? O que eles fizeram são esses inversores Schmitt-Trigger, onde basicamente ele tem uma esterese, né? Os disparos aí por exemplo, do que é um nível lógico baixo e um nível lógico alto, ele não tem um limiar único, são dois limiares aí. Então, por isso que a gente vê esse amortecimento dessa variação. Então, ele não tem mais aquele chacoalhado todo aí. Essa transição aqui para ele ver que vai ser alto, sinal alto de volta, ele teria que baixar para daí voltar. Então é uma esterese mesmo. Tanto é que esse símbolo que a gente tem dentro aqui desse inversor Schmitt-Trigger é o símbolo da esterese, né? Isso vocês vão ver provavelmente mais para frente lá em eletrônica analógica também, como que é a construção desses dispositivos. Né? Esses Schmitt-Trigger, esses tipos de dispositivos, eles são utilizados também nesses componentes chamados multivibradores monoestáveis. Né? Então, esse daqui, eles separam eles em redisparável e não redisparável. Né? Então, basicamente, ele vai ter uma entrada RC aqui, então, que vai definir esse tempo que ele de disparo dele ou redisparo, no caso. Né? Então, basicamente, o que ele faz? Né? Ele percebeu uma borda, que é o caso aqui nesse instante A, e ele vai ficar em alto durante um tempo antes de averiguar e, por exemplo, ir para baixo. Né? Então, independente de quão grande tiver essa parte alta aqui, ele vai ser sensível à borda de subida. Então ele fica alto um tempo, depois ele baixa. Nesse caso aqui, ele é um não redisparável. Ou seja, houve aqui um disparo, certo? Ele vai ficar aquele tempo em alto. Depois ele vai descer. Ele vai desprezar as bordas de subida D e a borda de subida F, porque ele já estava em nível lógico alto. Então, por isso que ele é chamado não redisparável. O que é a diferença de um redisparável? No caso aqui, ó, o redisparável, ele perceberia que tem essa borda de subida nesse instante 6 aqui, e ele começaria a contagem novamente. Enquanto o não redisparável despreza essa borda de subida. Então, o redisparável, a cada borda aqui, ele reinicia a contagem de tempo. Então, aqui a cada 1 milissegundo houve um disparo. Se fosse o outro lá, ele contaria 2 milissegundos, veria o próximo disparo e assim por diante. Como ele é redisparável, ele vai ficar todo esse tempo aqui em alto. Então, esse daqui é um circuito mesmo existente, o 74121, tá, com o monoestável, né? Então, aqui entra a resistência e a capacitância ali para fazer definir aquele tempo. O que eu recomendaria vocês darem uma olhada até para a aula que vem, o Thiago ele vai começar com circuitos lógicos aritméticos sequenciais, né? Então é mais ou menos como que são feitos somadores, subtratores, divisores. Deem uma olhada lá, quem tiver acesso ao livro, nessa parte como que ele faz isso em VHDL, pelo menos esse contador binário de 3 bits. É bem interessante. E provavelmente o Thiago também vai utilizar as ferramentas ali, se não me engano ele vai usar o Easy,
tá? Que a parte de simulação ele é mais simples e descomplicada do que o Quartus da Altera, mas é interessante que vocês já deem uma olhada ali como que funciona a questão de VHDL, se ele vir a usar. Eu pedi para ele fazer tudo em blocos, mas pode ser que alguma coisa ele tenha que fazer em VHDL, se vocês só darem uma olhada lá em como que é o básico, tá? Não se preocupem agora, porque essa questão de VHDL ela é bem trabalhada lá na disciplina de dispositivos lógicos programáveis que vocês têm para frente no curso. Então, hoje era isso mais ou menos que eu tinha planejado para vocês. Alguma dúvida?